Eu dizia que são flip-flops sensíveis ao nível, porque vamos ver depois a evolução. Aqui temos uma síntese dos circuitos sequenciais, que eles são completos, que eles são síncronos, né? Os circuitos sequenciais podem ser síncronos ou assíncronos. Os circuitos sequenciais síncronos vão apresentar algumas vantagens. Eles são completos, têm vários componentes digitais síncronos, eles podem ser ligados às entradas e saídas de vários componentes, todos eles devem ter o mesmo clock e, portanto, as respostas vão ter que ser obtidas através de um certo sincronismo. Até aqui termina a nossa primeira parte e vamos agora entrar para a nossa segunda parte. O que é que vocês devem reter da primeira parte? Primeiro, devemos reter da primeira parte a tabela da verdade do latch e a forma de analisar diagramas de tempo, e a tabela da verdade do latch RS e a tabela da verdade do flip-flop RS, que automaticamente são as mesmas, e a diferença da análise do diagrama de tempo de um latch e de um flip-flop, que é a questão de levar em conta o clock ou não levar em conta o clock. De tal modo, então, vamos entrar para a segunda parte, que é a análise de outros tipos de flip-flop. Então, nós vimos que os circuitos sequenciais tinham essa capacidade de fazermos o flip-flop, ou que de fazermos, colocarmos uma base de tempo para funcionamento, que é o clock, e assim permitir que o circuito não funcione em todos os pontos. Então, com o passar do tempo, o flip-flop também é sensível ao nível, que é o que nós analisamos anteriormente. Ele é chamado de sensível ao nível por quê? Porque durante todo o momento em que o clock está no nível lógico 1, o flip-flop sente as entradas e, portanto, reage aos estímulos da entrada. E quando o clock está no nível 0, ele não reage às entradas. O flip-flop sensível ao nível 1, ou sensível ao nível, já traz algum sincronismo aos sistemas digitais, mas ainda não trazia o sincronismo perfeito, porque ainda permitia alguma falta de sincronismo entre os vários elementos do sistema. Então, o passo seguinte foi o desenvolvimento da configuração mestre-escravo. A configuração mestre-escravo é uma configuração na eletrônica que permitia utilizar dois flip-flops para que um flip-flop corrija as falhas de sincronismo do outro. Essa configuração mestre-escravo funcionou durante algum tempo, mas foi se tornando obsoleta. Por que ela foi se tornando obsoleta? Porque com o passar do tempo, essa questão da falta de sincronismo acabou por se tornar um problema. Quer dizer que à medida que nós fomos evoluindo os sistemas digitais, aquela pequena falta de sincronismo, que era um probleminha, era um problema pequeno, passa agora a ser um problema grande, porque os sistemas cada vez têm maior frequência e, portanto, têm funcionamento mais exigente. E então, essa maior exigência levou a que essa configuração mestre-escravo, que já dava algum sincronismo, fosse sendo cada vez mais abandonada. O abandonar da configuração mestre-escravo aconteceu, na realidade, através da criação de uma outra configuração. E esta outra configuração chamou-se de configuração, chamou-se de flip-flop sensível à borda. O flip-flop sensível à borda foram flip-flops que foram criados com a ideia de que vamos estreitar o clock ao máximo possível numa das extremidades, de modo que só no intervalo muito pequeno é que o flip-flop detecte as entradas ou leia as entradas e, portanto, reaja à saída de acordo com os estímulos que ele tiver na entrada. Então é assim que foi desenvolvida a ideia do detetor de borda. O detetor de borda é um circuito que faz o quê? Que pega um clock que tem uma duração longa e converte ou em um clock muito estreito no princípio ou em um clock muito estreito no fim. O detetor de borda que converte o clock em um clock muito estreito no princípio é chamado
detetor de borda de subida. O que ele vai acontecer? O clock na realidade sobe e em termos teóricos o flip-flop ficaria aberto durante todo o tempo. Mas como esse circuito é colocado lá, esse circuito vai fazer com que no momento da subida do clock, na realidade o clock só vai ficar no nível alto no intervalo de tempo muito pequeno. Ou seja, o nosso clock real do sistema vai subir, mas o clock fictício, que vai se criar pelo detetor de borda, ele só vai subir no intervalo de tempo muito pequeno na subida do clock. E depois disso vai voltar para o zero. Quer dizer então que o meu flip-flop, em vez de ficar aberto nesse todo intervalo de tempo, só vai abrir em um segundo ou uns micro nanosegundos no momento da subida do clock. Isso faz com que, tecnicamente, só no instante em que o clock muda de 0 para 1, é que o flip-flop lê as entradas. Já no detetor de borda de descida, é utilizada basicamente a mesma ideia, mas a configuração é diferente, porque as portas são invertidas, e fruto dessa inversão nas portas, o clock fictício que vai se criar pelo detetor de borda de descida vai ser um clock que no momento em que o sinal mudar, o clock mudar de 0 para 1, não vai acontecer nada. Naquele intervalo que o clock mudar de 1 para 0, que é o chamado intervalo de descida, o sinal vai gerar um clock fictício que vai entrar no flip-flop. Então, o que é que vai acontecer na prática? É que o nosso sistema está a receber o clock real, mas ele já está a reagir com o clock fictício. Quando o nosso flip-flop é sensível às bordas, no símbolo do flip-flop, na entrada do clock é colocado um símbolo triangular. O símbolo triangular significa o quê? Que o nosso flip-flop já não é sensível a todo o nível 1 ou ao todo o nível 0, mas sim somente à borda. Como são duas bordas, a borda de subida é representada só com símbolo triangular, enquanto que a borda de descida é representada com uma bolinha. Se eu tenho uma bolinha e um símbolo triangular, significa que é um flip-flop sensível à borda de descida. E este é um flip-flop sensível à borda de subida. Sensível à borda de subida quer dizer o quê? Quer dizer que ele só lê as entradas no momento da subida do clock, enquanto que esse só lê as entradas no momento da descida do clock. A análise do flip-flop sensível à borda de subida é muito mais simples do que a análise de um flip-flop sensível às bordas, quer seja de subida ou descida, é muito mais simples do que a análise de um flip-flop sensível ao nível. A lógica é muito simples. Nós temos aqui as duas entradas RS. O que acontece? Eu não vou ler as entradas RS. Eu tenho aqui sinal clock. Não vou ler as entradas RS em todo instante. Como eu estou a analisar um flip-flop que, olhando para esse símbolo, me diz que é sensível à borda de subida, só no momento da subida do clock vou observar quais são os sinais lógicos, os estados lógicos de RS. Como RS são 0, a ordem é memória. Memória quer dizer que o flip-flop permanece onde está. Na descida do clock, esse circuito não faz nada, porque ele é sensível somente à subida do clock. Na próxima subida do clock, ok? Na próxima subida do clock, o que é que o nosso circuito vai fazer? Ele vai analisar as entradas. R está no 0 e S está no 1. A ordem aqui é 7. 7 é o quê? É pegar o sistema e pôr no nível alto. E logo que ele põe no nível alto, você avança até a próxima subida do clock, porque quando analisamos flip-flop sensível à borda de subida, só devemos olhar o que ele faz nas subidas do clock. Aqui é 0,1. 0,1 é reset, ele desce. Aqui é 1,0. 1,0 é 7, ele sobe. E aqui é 1,0. 1,0 é 7. Como ele já estava em cima, permanece em cima. Então é assim que se faz a análise de um circuito sequencial, sensível à borda de subida ou à borda de descida. Se fosse sensível à borda de descida, apenas íamos mudar. Em vez de analisarmos nessas linhas, que é a borda de subida, se ele fosse um circuito sensível à borda de descida, iríamos analisar nesses instantes que eu estou a marcar azul, que são os instantes em que o clock desce. E iríamos analisar os sinais na entrada, 1, 0, aqui ficaria 1, 0, aqui também ficaria 0, 1, aqui ficaria 1, 0 e aqui também 1, 0. Mas iríamos analisar nisso. Mas como estamos a analisar um flip-flop sensível à borda de subida, vamos analisar isso.
as respostas são sempre dadas pela mesma tabela da verdade do flip-flop, que é igual à tabela da verdade do latch equivalente. Ou seja, a tabela da verdade do flip-flop RS é igual à tabela da verdade do latch RS. Agora, para se resolver o problema do estado proibido, porque esse flip-flop RS ainda tinha o estado ambíguo, ou estado proibido, ou estado inválido. E esse estado inválido era também um problema para os sistemas na eletrônica. Para resolver o problema desse estado ambíguo, foi desenvolvido um outro flip-flop, que foi chamado flip-flop JK. Para nós analisarmos o flip-flop JK, vamos analisar inicialmente o latch JK. O latch JK o que é? É pegarmos um latch RS clássico e fazermos uma realimentação em portas ends com as entradas do sistema, criando um latch JK. O que vai acontecer no latch JK? O latch JK vai trazer uma mudança que eu vou já apresentar em síntese. Ele vai ter o estado 00, J0 e K0. O J tem a mesma função praticamente que o set. O J no 1 é 7 e o J no 0 é reset. O K tem a mesma função que o reset. Então o latch JK funciona quase como o latch RS. Quer dizer que a combinação 00 mantém em memória, é o estado memória. A combinação 01 é a ordem reset. A combinação 10 é a ordem set. A única mudança é que o latch RH, quando você der 11, que no latch JK, o latch JK, quando você fizer 11, que no latch RS era o estado proibido, no latch JK é um estado inverte, ou toggle, ou comuta. O estado toggle ou comuta é um estado em que a saída vai mudar. Se ela era 1, passa para o 0, e se ela 0, passa para 1. Então é este o comportamento do latch JK. Então a ideia de se fazer um latch JK é basicamente isso. O problema do latch JK é que aquele estado 11 seria na realidade um estado muito instável. Seria caracterizado por um estado muito instável, por quê? Porque teria ordens contínuas para mudar a ordem contínua. Se a ordem é mudar e não está a mudar a ordem, o sistema ia continuamente a ficar a oscilar, a saída ia ficar a oscilar indefinidamente. Para eliminar isso, não vamos fazer o latch JK, mas vamos fazer o flip-flop JK, que é colocar um clock. Ao colocar um clock, nós já sabemos que vamos limitar as oscilações. Então ele já não fica aí a oscilar continuamente e vai depender do sinal clock. Então, com isso, nós vamos fazer aquilo que chamamos de flip-flop JK. O flip-flop JK tem a tabela da verdade idêntica do latch JK. Então, a combinação 00 memória, a combinação 01 é o reset, porque é o K que está no 1. A combinação 10 é o set, porque é o J que está no 1. E a 11 é o estado inverte, que é o chamado estado toggle, ou Q negado. Quer dizer que o Q fica igual ao Q negado anterior e o Q negado fica igual ao Q. Então este é o comportamento de um latch JK. Aqui temos também uma figura ilustrativa do comportamento do latch JK. E a lógica da análise dessa figura é a mesma. O que é que vai acontecer aqui? Ele, como é um flip-flop sensível ao nível, à borda, de subida, o que é que vai acontecer? Na subida do clock ele vai analisar. Aqui J é 0 e K é 1. A ordem é reset. Então ele vai fazer reset. Reset é ir por 0. Se já estava no 0, continua no 0. Mas como ele começou no 1, vai para o 0. Na próxima subida do clock, a ordem é 1, 1. 1, 1, qual é a ordem? A ordem 1, 1 no flip-flop JK é a ordem inverte. Inverte, ele muda. Se estava no 0, vai para 1. Se estava no 1, vai para o 0. Como ele estava no 0, a ordem muda, vai ele colocar para 1. Na próxima subida, a ordem é 00. 00, de acordo com a tabela da verdade, é memória, não muda. Então ele permanece conforme está. Na outra subida, a ordem é o J no 1 e o K no 0. J no 1, K no 0 é a ordem set. Como ele já estava no 7, vai permanecer conforme está. E quando sobe de novo o clock, a ordem é 1, 1. 1 é a ordem inverte, comuta. Então ele vai inverter. Se estava no 1, ele vai ir para o 0.
Como aqui a 1 é mantida, ele está no 1, vai voltar para o 0. E, portanto, é esse o comportamento de um flip-flop JK. Depois, os flip-flops podem vir com uma entrada preset e uma entrada clear. A entrada preset é uma entrada que, ao ser ativada, põe o sistema automaticamente no set. E a entrada clear é uma entrada que, ao ser ativada, põe o sistema automaticamente no reset. Então, a lógica de um flip-flop com entrada preset e clear é: se as entradas preset e clear estiverem desativadas, o flip-flop funciona normalmente. Quando a entrada preset está quando a entrada clear está ativa, elas são entradas negadas, portanto ficam ativas no nível baixo. Quando a entrada clear está ativa, não importa o que você vai acontecer, o circuito entra num clear assíncrono. As entradas clear e preset são assíncronas, quer dizer que elas não dependem do clock. Então a ordem clear leva o flip-flop no 0 automaticamente e a ordem preset leva o sistema num set automaticamente. Mas nesses sistemas também não deve ser colocado o clear e o set simultaneamente no 0, porque se vai levar novamente o sistema àquele estado proibido. Além do flip-flop JK, há vários flip-flops que foram variantes ou evoluções dos outros flip-flops. Dentre eles, nós temos o flip-flop T, que é o chamado flip-flop toggle, que basicamente será um flip-flop JK com as duas entradas em curto circuito ligadas ao nível alto. E o que vai acontecer com esse flip-flop JK? Esse flip-flop toggle. A tabela da verdade dele vai ser dada a seguir, né? Vamos começar com o data, né? Vamos começar com o data, que é o que aparece primeiro. O flip-flop do tipo D é idêntico ao flip-flop do tipo JK, só que com uma porta inversora nas entradas. Qual é a vantagem? É que esse flip-flop automaticamente ele só tem uma entrada, que é a entrada D. Se a entrada D for 1, o J será 1 e o K será 0. E se a entrada D for 0, o J será 0 e o K será automaticamente 1. Então ele é um flip-flop que quando a entrada D está no 0, a saída é 0. E quando a entrada D está no 1, a saída é 1. Ele é chamado de flip-flop do tipo data porque ele permite que o dado que tiver aqui seja passado para a saída. Então ele permite transferência de dados. Ele é muito utilizado em sistemas de transferência de dados. Além disso, por exemplo, uma das aplicações, eu tenho um certo circuito combinacional, que ele fez uma certa transformação. E eu quero mandar esse circuito para uma unidade a seguir, para um outro circuito. Quero guardar temporariamente. Então eu coloco esses dados num flip-flop do tipo D. E o flip-flop do tipo D vai guardar esses dados até que a ordem do clock venha para ele mandar esses dados para a saída. Então ele vai guardar aqueles dados até o momento que eles tenham de ir na saída. Vamos meter, por exemplo, nós que estamos a escrever uma operação para fazer cálculo na calculadora. Então esse dado é retido instantaneamente até que eu pressiono a tecla de igual, que vai dar a ordem para a calculadora avançar com o cálculo. E é basicamente isso, é uma dos exemplos que nós estamos a mostrar da aplicação do flip-flop do tipo D. Mas isso tem aplicações em diversos pontos da eletrônica. Então a nossa aula por hoje fica por aqui. Essa parte de registradores vamos ver a próxima semana e vamos discutir isso depois em aulas presenciais. Então, aquelas dúvidas que forem surgindo ao longo do tempo, vamos procurar esclarecê-las no grupo e vamos esperar então bom proveito da parte de todos. E nas aulas presenciais vamos exercitar essa parte. Obrigado a todos e boa continuação.